Olá, a história que a gente vai desvendar hoje é a do rei Uzias de Judá. E é uma daquelas narrativas que, sabe, parecem saídas de uma tragédia grega. A gente está falando de uma ascensão ao poder meteórica, um reinado de sucesso, assim, inquestionável, e uma queda tão repentina quanto humilhante. Para essa nossa análise, nós mergulhamos em algumas fontes que combinam o texto bíblico com comentários de bíblias de estudo, como a Holman e a Nova Almeida Atualizada, que ajudam, a dar todo o contexto. E o nosso objetivo aqui é tentar entender o que está por trás dessa história. Como um rei que acertou em quase tudo por tanto tempo pôde cometer um erro tão catastrófico. Vamos investigar as chaves do sucesso dele, a real dimensão do seu poder e, claro, o ponto de virada que selou seu destino. É um estudo de caso fascinante sobre poder e orgulho. Ok, vamos começar pelo início. Uzias sobe ao trono com apenas 16 anos e reina por 52 anos. É uma vida inteira no poder. A maioria dos cidadãos de Judá provavelmente não conheceu outro rei. Isso deve ter criado uma aura de invencibilidade ao redor dele, não? Sem dúvida. Essa longevidade é crucial para a gente entender a história toda. Um reinado de 52 anos permite consolidar poder, realizar projetos de longo prazo e construir uma lealdade quase absoluta. Ele não era um rei passageiro, ele era o Estado. E as fontes dão uma pista inicial sobre a base desse sucesso. Dizem que, no começo, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor e procurou a orientação do profeta Zacarias. Isso me chama a atenção. Essa busca por Deus era uma questão de fé pessoal genuína ou, para um rei naquela época, era também uma estratégia política inteligente. Colheitas fartas, vitórias militares, estabilidade interna. A frase-chave nas fontes é bem direta. Enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Havia uma relação de causa e efeito que todo mundo entendia. Para Uzias, ser piedoso era a melhor e mais pragmática maneira de governar. E essa prosperidade foi algo palpável. As fontes descrevem um rei assim obcecado com o poderio militar, derrotando inimigos tradicionais como os filisteus, mas, ao mesmo tempo, ele parecia igualmente focado em agricultura, cavando poços, cisternas. Parecem ser prioridades bem diferentes. Qual era a grande estratégia por trás disso? Então, o que isso nos mostra é que Uzias era muito mais do que um simples rei guerreiro. Ele era um estadista, sabe? Com uma visão de longo prazo. As vitórias militares contra filisteus, árabes e outros, isso garantia a segurança das fronteiras e projetava poder. A fama dele chegou até o Egito. Isso era o que a gente chama de hard power. Certo. Mas as torres no deserto, as cisternas, o incentivo à agricultura, isso era soft power e infraestrutura. Ele estava criando um reino seguro, estável e fundamentalmente autossuficiente. Ele entendia que um exército forte não adianta nada se o povo passar fome. Uma coisa alimenta a outra, né? Faz todo sentido. Ele não estava só conquistando, estava construindo as fundações de um Estado moderno para a época. E para defender tudo isso, ele organizou um exército que, pelos números, parece algo de outra escala. 307.500 homens. Mas o detalhe que me parece crucial é a centralização. Ele equipou todo mundo. Isso era comum. Não, isso era revolucionário para um reino do tamanho de Judá. Normalmente os soldados traziam o seu próprio equipamento. Ao fornecer escudos, lanças, capacetes e tudo mais, Uzias estava criando um exército profissional, padronizado, muito mais coeso e eficaz em batalha. Isso é algo que a gente vê nos grandes impérios, tipo o Assírio, que era a superpotência da região. Ele estava importando as melhores práticas militares da época. E ele não parou por aí. As fontes mencionam a invenção de máquinas em Jerusalém para atirar flechas e grandes pedras. A gente está falando de artilharia. Isso me faz pensar, toda essa eficiência, essa tecnologia, esse poderio militar, será que isso não começou a alimentar a arrogância dele? Talvez ele tenha começado a acreditar mais nas próprias máquinas do que na orientação divina que o colocou lá? Eu acho que você tocou no ponto central da tragédia dele. Essa inovação tecnológica era uma vantagem absurda. Imagina ser um exército inimigo tentando cercar Jerusalém e se deparar com catapultas primitivas atirando pedras do alto das muralhas. Nossa! Uzias não era apenas forte, ele era
tecnologicamente superior. E é muito fácil, quando se tem tanto sucesso e poder nas mãos, começar a acreditar que você é a única fonte desse sucesso. Aquele sentimento de invencibilidade que a gente mencionou no início, construído ao longo de décadas, provavelmente atingiu seu ápice nesse momento. Ele era o arquiteto de uma máquina de guerra e de um Estado próspero. A gratidão pela ajuda divina pode ter começado a parecer opcional. E aí que a história vira. As fontes são muito diretas sobre isso, né? Mas assim que ele se tornou poderoso, o orgulho subiu a cabeça e foi o começo do fim para ele. Com todo esse poder, com todo esse sucesso, qual foi o erro que derrubou tudo? O erro foi cruzar uma linha que, naquela cultura, era sagrada, inviolável. Ele entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar. Pra gente, hoje em dia isso pode soar como uma quebra de protocolo, talvez um pouco arrogante, mas não parece o fim do mundo. Porque esse ato específico foi tão grave a ponto de selar o destino dele. Porque ele violou a ordem fundamental do universo, como eles entendiam. Havia uma separação clara, divinamente ordenada, entre o poder do rei e o poder do sacerdote. Ah, entendi. O rei governava o povo, cuidava da administração, da guerra. Os sacerdotes, e somente os descendentes de Arão, eram consagrados para ministrar no templo, para mediar a relação entre Deus e o povo. Ao pegar o incensário, Uzias estava efetivamente declarando: eu sou tão poderoso, tão central para esta nação, que as regras não se aplicam a mim. Eu posso ser rei e sacerdote. Ele tentou usurpar uma autoridade que não era sua, quebrando uma lei divina. E a reação foi imediata. O sumo sacerdote Azarias, junto com outros 80 sacerdotes, o confrontam diretamente no templo. Eu fico imaginando a cena. O rei mais poderoso em gerações, provavelmente furioso com a audácia deles, e esses homens se recusam a recuar. A coragem que isso deve ter exigido é impressionante. É um ato de coragem extraordinário. Eles estavam arriscando suas vidas, literalmente. Mas para eles a escolha era simples: obedecer ao rei ou obedecer a Deus. E eles escolheram defender a santidade do templo e a ordem divina não importava o custo. A descrição deles como homens valentes não se refere só à força física, mas a essa coragem moral de confrontar o poder absoluto em nome de um princípio maior. Uzias, claro, fica furioso com a afronta. E é nesse exato momento, no auge da sua ira, com o incensário na mão, que o castigo vem. A lepra surge na testa dele, à vista de todos. A escolha da lepra como punição foi algo aleatório ou há um simbolismo mais profundo aí? O simbolismo é tudo. É um julgamento poético e, assim, terrivelmente apropriado. Na lei israelita, a lepra não era apenas uma doença dermatológica. Era a principal causa de impureza ritual. Certo, a impureza. Um leproso era excluído da comunidade. Não podia entrar na cidade e, acima de tudo, era banido do templo e de qualquer ato de adoração. Então pense na ironia. O homem que tentou se aproximar indevidamente do sagrado, invadindo o espaço mais santo da nação, é marcado com o sinal máximo de impureza que o baniu permanentemente daquele mesmo espaço. A punição se encaixou perfeitamente no crime. É devastador. Ele passa o resto da vida isolado, morando numa casa separada. O filho dele, Jotão, assume o governo. O homem que construiu e fortificou o reino é, no fim, expulso da própria sociedade que lhe liderou. Ele perdeu absolutamente tudo, mesmo continuando vivo. Exatamente. Ele se torna uma lição viva, um conto de advertência ambulante sobre a arrogância do poder. Seu legado, que poderia ter sido de glória incomparável, foi redefinido por esse único ato de orgulho. Ele se tornou o exemplo clássico do líder que é destruído não por inimigos externos, mas pelo próprio sucesso. Até o enterro dele reflete essa desonra. Ele não é sepultado nos túmulos reais, o lugar de honra. Ele é enterrado num campo próximo e a justificativa é brutalmente simples, porque diziam: ele é leproso. A mancha o seguiu até depois da morte. E a história poderia terminar aí, mas, séculos depois, a arqueologia nos deu um epílogo inacreditável. Foi encontrada uma placa de pedra,
do século I depois de Cristo, cerca de 800 anos após a morte de Uzias. É uma inscrição num ossuário, uma caixa para guardar ossos. Espere um pouco. Uma inscrição de 800 anos depois. Isso é incrível. Por que alguém estaria movendo os ossos dele tanto tempo depois? E o que a inscrição dizia? A inscrição, em aramaico, é curta e direta. Para cá foram trazidos os ossos de Uzias, rei de Judá. Não abrir. Não abrir. Exato. Isso levanta tantas questões. A teoria mais aceita é que durante a expansão de Jerusalém séculos depois, o túmulo original dele precisou ser removido. Mas o fascinante é a advertência: não abrir. Isso parece algo saído de um filme de terror. Não perturbe os ossos amaldiçoados. O que isso nos diz? Significa que a história da queda de Uzias era tão marcante que virou quase uma lenda. Um lembrete tão poderoso que, mesmo 800 anos depois, as pessoas ainda tinham medo ou reverência pela impureza associada a ele. Exatamente. Mostra que a memória da sua transgressão e da sua lepra não foi esquecida. Permaneceu incrivelmente viva na consciência coletiva do povo. Ele não era apenas uma figura histórica, ele era um arquétipo. O rei que ousou desafiar a Deus e foi publicamente humilhado. A necessidade de reenterrá-lo com um aviso tão explícito sugere que seus restos mortais ainda eram considerados ritualmente perigosos ou, no mínimo, carregados de um poder simbólico imenso. A placa é um lembrete físico e duradouro de que, por mais alto que alguém suba, a queda pode ser igualmente espetacular. E a sua mancha pode durar para sempre. Que desfecho impressionante para a história. Então, resumindo, a gente tem um reinado de quase 5 décadas de sucesso militar, econômico, tecnológico, que transformou Judá numa potência regional. E tudo isso desmorona por causa de um único ato de orgulho, levando a uma vida de isolamento e a uma morte em desonra, cuja memória assombrou o povo por séculos. É um paradoxo desconfortável, não é? A história de Uzias nos força a encarar como o próprio sucesso pode plantar as sementes da nossa destruição. Isso acontece quando o sucesso nos leva à arrogância, a uma autoexaltação que nos faz acreditar que estamos acima das regras, que somos a exceção. Ele se esqueceu da base do seu poder e acreditou ser a própria fonte dele. E para deixar um pensamento final para a nossa reflexão, há um detalhe cronológico nas fontes que conecta tudo isso. O famoso chamado do profeta Isaías para o seu ministério, um dos momentos mais importantes da história profética, acontece no ano da morte do rei Uzias. Que interessante. Agora, vamos pensar no impacto disso. Isaías viveu a maior parte da sua vida sob o reinado desse rei monumental. Ele testemunhou a glória, o poder e, finalmente, a queda humilhante. A questão que fica é: de que forma esse trauma nacional, ver a ruína de uma figura tão poderosa, quase divina, pode ter moldado a mensagem central de Isaías sobre o julgamento, a humildade e a diferença entre a realeza terrena, que é frágil, e a soberania divina, que é eterna?